Queriam-na não pelo mal que pudessem fazer a ela, mas pelo mal que, com a ajuda inconsciente dela, cada um poderia fazer ao outro. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui para dar continuidade, então, à minha lista de 12 livros pro ano de 2019. Eu vou deixar os 2 vídeos que eu fiz dizendo esses livros aqui no box de descrição e no cartão aqui em cima também. Pro mês de outubro, então, nada de horror, em certo sentido, separei o Pelos Olhos de Maisie. Eu posso falar Maísa ao longo do vídeo, porque, sério, eu quero muito falar Maisie por causa da série Maísa. Quando fala o coração, vou tentar deixar aqui o logo da série, sei lá, que são aqueles olhos. Aí o título aqui é Pelos Olhos. E aí eu já falei 2 vezes aqui no canal Maisie. E eu tô treinando falar esse vídeo Maisie, mas às vezes escapole Maisie. Então, já estão avisados. Antes da gente começar, eu só quero dizer que esse é um daqueles vídeos que eu vou me complicar se eu ficar misturando sinopse e comentário. Então eu vou só jogar a sinopse e depois eu vou, então, comentar. E aí eu vou deixar... se você quiser só os comentários, eu vou deixar lá então embaixo exatamente quando começa. Partiu sem mais enrolações. A história começa com a Ida e o Bill. Eles são um casal, estão se separando e eles têm uma filhinha que não se sabe como é que vai ficar. Eles estão também lutando por ela, cada um quer a guarda desse troféu. Só que a justiça decide que ela vai fazer que nem Salomão, vai partir a criança ao meio. E nesse caso a mãe verdadeira não vai dizer fica com a criança, pra você eu não quero nem que partam, pode ficar, você que é uma mãe verdadeira. Nesse caso, os 2 pais, junto com a justiça, decidem todos partir essa criança, que é a Maisie. Aqui, essa capa eu acho bonita, só um comentáriozinho aqui, acho linda essa capa. A Maisie então vai passar 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe. Era só pro pai ter a guarda dela, mas como a mãe já gastou muito dinheiro com ela e o pai não conseguiu devolver certa quantia pra mãe sobre esse gasto com a Maisie, então a justiça fala, então vai ser o jeito de dar 6 meses pra mãe também. E aí a gente já começa a história assim, pô, como assim? Como é muito comum, os pais terminam, né, um casamento, né, entram no divórcio odiando. Então o pai vai odiar a mãe e a mãe vai odiar o pai. E a Maisie, no meio disso, o pai usa a Maisie para atingir a mãe e o contrário também acontece. Os primeiros 6 meses então que ela passa com esse pai, ela vai ouvir 6 meses o pai falando mal da mãe dela e junto com uma governanta lá, vamos chamar de governanta número 1. Quando ela vai pra mãe, vai passar agora 6 meses com a mãe, o pai dá um recado, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa chamando a mãe dela de vaca. Quando a mãe chega pra buscá-la, ela pergunta, e aí, o que o panaca do seu pai falou de mim, tem algum recado? E ela dá o recado na lata, assim, olha, o papai disse que, sei lá, você é uma vaca. Sabe, tipo, a gente vê que ela ainda não tem esse filtro ainda. Eu vou falar também mais na seção de comentários a questão da idade da Maisie, mas eu acredito que ela deva ter entre seus 6 e 8 anos. Então ela vai passar 6 meses com a mãe, e eu vou chamar de governanta número 2. Que é a senhorita Overmore, que é, sei lá, 15 anos mais velha que ela, eu acredito que seja essa mais ou menos a faixa etária. E é uma governanta, uma educadora, né? Mas ela tem esse quê de amiga, né? De companheira da Maisie, de Maisie, quase que parceira. Só que, às vezes, quando ela dá uma volta no parque, eles encontram então com o pai da Maisie, ficam lá conversando, e tem aquele encanto ou não. Então, quando ela volta 6 meses a morar com o pai, acontece então que a senhorita Overmore não aguenta de saudade da sua pupila e volta, tipo, foge da casa da Ida, né, que é a mãe da Maisie, porque ela não aguenta de saudade da Maisie. Só que acontece que assim, o que tá dentro da casa da Ida não pode ir pra casa do Bill. Nunca, sabe? Tipo, são 2 casas totalmente separadas, não pode. Então isso é uma traição a Ida, né, que agora não é mais Ida Farange, né? Acontece então que ela chega lá, vai ser a tutora da Maisie e tal, mas a gente tá vendo essa coisa meio estranha com o pai. Só que depois ela precisa voltar mais 6 meses para casa da mãe. E lá então ela vai conhecer então sua nova governanta, que já é uma senhora, que perdeu uma filha mais ou menos da mesma idade da Maisie, e que é a senhorita... Não, que é a senhorita não, que é a senhora Wicks. Que já é uma senhora assim de menos instrução, né? Mas ao mesmo tempo ainda consegue ensinar certas coisas, até mesmo pela idade da Maisie. Mas ela gosta, acho que até mais dela, porque pela primeira vez na história a gente vai ter a Maisie com... que mais próximo pode se chamar de uma relação entre mãe e filha, sabe? Uma relação parental. Então, quando ela sentiu, quando ela teve que se despedir da senhorita Overmore, né?
Da primeira vez que ela saiu da casa da mãe, ela sentiu muito. Só que com a senhora Wicks, ela sentiu muito mais. Já é a terceira, quarta governanta da história. Então, a gente vai vendo que, obviamente, pelo fato das governantas, é o papel delas, né, ser mais próxima da sua aluna, que ela vai ter mais contato com as governantas mesmas do que com o pai e a mãe. Dessa vez que ela tá na casa do pai, esses 6 meses viram 7, viram 8, porque a mãe não vem pegar. E obviamente a mãe também não tá em casa, ela fugiu. Só que um belo dia a senhora Wicks vem esclarecer que realmente ela está voltando, estará voltando casada com o Sir Claude. E aí fica, ela, tipo, a senhora Wicks entrega um retrato pra ela, ela fica admirada com a beleza do Sir Claude. E então a senhorita Overmore, que era a governanta dela, vai dizer que ela ainda continua em pé de igualdade, porque agora ela também casou com Bill Farange. Vou falar Farange, tá? Com Bill Farange. Então, agora a Maisie tem 2 pais e 2 mães. E uma governanta, que é a senhora Wicks. Agora elas vão ter que procurar uma governanta também pra ficar na casa do pai com a Maisie. Ela passa esse restinho de tempo enquanto a mãe não volta, sabe, encantada com a fotografia do Claude, do Sir Claude. Só que quando ele chega, eles chegam de viagem, o Sir Claude não aguenta também de vontade de conhecer a Maisie. Então ele vai lá não só conhecê-la, como buscá-la. Acontece que a mãe da Maisie não estava sabendo e ela fica muito chateada com isso. Os 2, 3 primeiros dias ela nem quer ver a Maisie direito. E é o então agora padrasto que precisa ficar intermediando qualquer coisa ali, mediando qualquer coisa ali. Ele então começa realmente a se dar muito bem com a Maisie e com a senhora Wicks. No início, vou falar a verdade, esse encontro, né, da Maisie com o Claude, eu até achei que ia para um outro rumo, assim, estranho, sabe? Mas não se preocupem, não é nada disso. Só que esse casamento também não tá muito destinado ao sucesso, a gente vai vendo que é um casamento muito frágil, o casamento do Claude com a Ida, e que a Ida também vai trair o Claude, vai se afastar de casa, vai passar tempos viajando, tempos voltando. Acontece uma certa situação e aí a Maisie vai precisar voltar para casa do pai. Ela fica com medo de não poder ver mais o Sir Claude, que em tese era isso que era para acontecer mesmo. Só que agora então a gente vai vendo que o padrasto da Maisie e a sua madrasta, né, a senhora Bill, que eu não sei por que é Bill, porque tipo é o nome do marido dela, não é o sobrenome, sabe? Era pra ser senhora Farange, não senhora Bill. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Não sou Henry James, né? Então, a gente vai vendo que eles têm um certo contato ali por trás. A madrasta e o padrasto da Maisie têm um contato que ele nega toda vez que a Maisie pergunta: então, quer dizer que o senhor viu a minha madrasta? E ela vai dizer: não, começamos por cartas. Não, quer dizer, vai saber. E com isso, então, ela vai percebendo que principalmente o casamento da mãe dela tá muito próximo de acabar. Na verdade, até no passeio que ela faz com o Sir Claude, ela vai ver a mãe fazendo outro passeio com um outro rapaz, e ela vai conversar com esse rapaz vai dizer que está apaixonado pela mãe dela, que é a melhor pessoa que ele já conheceu. Se eu não me engano, ele nem sabe que o Sir Claude, então, é o marido legal da Ida. E a mesma coisa vai acontecer quando ela estiver passeando com a madrasta, né, com a senhora Bill. Ela vai encontrar o pai dela com uma outra pessoa. E daí a gente vai perceber que o pai dela vê isso, né, ele chama ela pra conversar e ele leva ela até a casa dessa mulher, então, que ele tá saindo, e lá ele meio que vai dizer: olha só, Maisie, é o seguinte, papai vai sair da sua vida, porque, sabe, essa senhora, estou vivendo com ela, dá a impressão, né, de que ele tá sendo sustentado e tal por ela. Nós vamos pra América do Norte, se não me engano, acho que é América do Norte. E então eu tô abrindo mão de você. Só que ele faz isso de um jeito que é muito invertido, sabe? Porque ele vai dizer o seguinte: você sabe o quanto eu preciso te amar pra poder abrir mão de você do jeito que eu tô abrindo? É uma coisa mais ou menos assim, sabe? Tipo, exige muito amor saber que é melhor estar longe. Algo assim. Que não, meu Deus, olha a cabeça dessa pessoa, dessa criança, né? Mais pra frente, então, a situação tá ficando cada vez mais complexa ali naquele cenário caótico mesmo. Então o Sir Claude vai... a gente, ao mesmo tempo que ele gosta de estar perto da senhora Bill, por alguma razão, ele também se afasta. Então, numa dessas afastadas dele, ele vai pegar a Maisie e vai sequestrar a Maisie, mas não a contragosto dela mesma.
e vai então pra França. E lá ele também manda a senhora Wicks encontrar com eles lá. Porque eles vão viver eles três agora, né? Porque a senhora Beale é um pouquinho, como é que eu posso dizer, pesada, sabe? Ela impõe muito as suas vontades. Uma coisa é meio, sabe? Precisa respirar um pouco, assim, quando ela entra em cena, assim. Respira, Luma, respira, Luma. Só que, então, aí a notícia, então, de que realmente o pai da Maisie se separou da, então, madrasta. E, então, o Claude acha que precisa ir lá conversar com ela. A senhora Wicks, não, você não pode, você vai ficar lá com ela, você não vai voltar, você vai nos abandonar. E ele, não, eu vou voltar, pode deixar, eu só preciso ser cavalheiro. E a Maisie tá meio... ele tá dizendo que vai voltar, então vamos dar o voto de confiança, alguma coisa assim. Porque a senhora Wicks, ela meio que ela não gosta da senhora Bill porque ela acha, a palavra é essa, tá? Ela acha a senhora Bill muito depravada. Então ela acha assim que a Maisie já vem desse cenário todo, não precisa, não pode ter. Gente, é o padrasto e a madrasta, sabe? Eles vão agora ser os pais. O livro fala disso, os pais postiços da Maisie. Meu, não é padrasto e madrasta, é pai postiço, sabe? Olha o nível. Mas o Sr. Claude vai e quem volta? Alguém volta? Sim, volta primeiro então a senhora Bill, que agora voltou a ser Overmore, né? A senhorita Overmore. E ela diz assim, nós brigamos, mas eu decidi vir primeiro, achamos acertados que achamos melhor que eu viesse primeiro. E fica, será que o Sr. Claude vai vir? Ela vai dizer, claro, ele não vive sem a gente. Realmente, passa alguns dias, ele chega, só que tá uma situação insustentável, né? Porque apesar da senhora Bill estar adulando a senhora Wicks, que não gosta dela, a senhora Wicks até tá parecendo gostar de ser adulada, de ser tratada bem, sabe? Ela tá mudando. Mas quando o Sr. Claude chega, é como se ela meio que falasse pra Maisie. Pra Maisie. Ela quer ficar com a Maisie de qualquer jeito. Então ela diz assim, eu fico com você, mas você tem que escolher entre a senhora Bill, que não é Bill agora, a senhorita Overmore e o Sr. Claude. Eu não posso ficar com você e os dois, é muito depravado. O Sr. Claude pega ela então pra eles tomarem café um belo dia e ele pergunta se a Maisie teria coragem de abandonar a senhora Wicks e a senhorita Overmore pra fugir com ele. E ela vai dizer, meio duvidando e tal, que teria. Essa oportunidade aparece, eles não aproveitam, eles estão quase lá, mas dá uma doida lá neles, eles não vão. Quando eles voltam para esse hotel, então, na França, importante dizer, eu totalmente esqueci de dizer que a mãe da Maisie também vai lá com ela se despedir dela, né? Quando ela sabe, então, que o Claude sequestrou a Maisie, ela vai lá e mais ou menos com o mesmo papo, eu te amo muito, mas a mamãe tá morrendo, eu preciso me tratar, é melhor você ficar aqui, sei lá, alguma coisa assim. Né, nesse estilo bem sentimental mesmo. E então ela foi abandonada realmente por pai e mãe. E agora então ela teve essa oportunidade que não aproveitou com o Claude. Quando eles voltam pro hotel, a senhora Wicks está saindo sozinha, assim, tá arrumando as coisas pra sair. Porque além dela ter discutido com a senhorita Overmore, ela acha que a Maisie abandonou ela, porque eles passaram um dia fora, sabe? Então eles estão numa situação que eles estavam numa situação que a Maisie, qualquer 10 minutos fora, com alguém, ela tinha fugido com esse alguém. Então, quando ela percebe que a Maisie não fugiu, ela volta a lutar pela Maisie, então. Mas a Maisie propõe porque ela sabe que o Sr. Claude é um fraco, na verdade, que não consegue o que ele quer. Apesar dele saber que ele tinha que fugir da agora senhorita Overmore, que era melhor para o cenário deles três, e ele gosta muito da Maisie, ele ainda vai atrás que estava casada com o pai dela naquela época, voltar a chamar de senhora Bill. Então ele sabe o que ele tem que fazer e não faz, sabe? É a tentação, é uma tentação que ele tinha que resistir e não consegue, é um cenário esdrúxulo, sabe? Então ela diz assim, eu fico com você, Sr. Claude, se você abandonar também a senhorita Bill, já que você propôs que eu abandonasse a senhora Wicks pra ficar com você, você vai ter que abandonar a senhora Bill aqui, com ela aqui no quarto. E ele não consegue, ela percebe que ele não vai conseguir abandonar a senhora Bill. Então, ela percebe que ela também não vai abandonar a senhora Wicks. O que acontece? Só teve uma pessoa que lutou por ela até o final, né? Então ela vai com a senhora Wicks mesmo. Esse é o fim do livro. Antes da gente entrar nos comentários, eu só queria dizer que o título em inglês, na verdade é um comentário, né? Pelos Olhos de Maisie, que é um título muito poético em português. Em inglês, uma tradução seria o que Maisie sabia. E o livro,
o final do livro, é justamente essa conexão, então, com o título. Eu vou ler só o finalzinho pra vocês. Elas, então, estão indo pro barco pra voltar pra Londres, né? E ela vai dizer assim, eu não olhei pra trás, a senhora Wicks vai dizer pra Maisie, ela vai dizer pra Maisie, eu não olhei pra trás, você olhou? Olhei, ele não estava lá, disse Maisie. Nem na sacada, mas esperou um momento. Em seguida, limitou-se a repetir, ele não estava lá. Também a senhora Wicks calou-se por alguns instantes. Ele estava com ela, observou por fim. Ah, eu sei, respondeu a criança. A senhora Wicks olhou-a de esguela. Ainda conseguia se surpreender com o que Maisie sabia. Essa conexão, justamente com o título, porque agora vamos entrar nos comentários. Zé, consegui fazer esse resumo, meu Deus do céu. Ficou alguns buracos, muito provavelmente. Mas, gente, que história complexa. A minha vontade era de fazer, sabe, aqueles mapas cruzando todo mundo aqui assim, ó. Essa era a minha vontade, que livro complexo. Porque a gente vai percebendo justamente isso. No início da história, numa outra referência, vão dizer que ela ainda não tinha aprendido a jogar certos jogos. E é verdade. Tanto é que ela passa o recado, como eu falei, do pai pra mãe, sabe? Literalmente, a senhora é uma vaca. Algo assim. Mas com o tempo, ela vai aprender essa dissimulação, sim. Ela vai aprender quando ficar calada, quando não ficar, quando se fazer de imbecil. Vou falar disso de imbecil daqui a pouco. Mas quando se fazer de imbecil, sabe? Dizer assim, oi? Como? Como foi isso? Não tava sabendo, sabe? Essa coisa porque ela percebe que quando ela é sincera demais, sabe? Quando ela se fala o que tem que falar, ela se dá mal, ela recebe repreensão, ela recebe bronca mesmo. Então ela obviamente vai criando essas estratégias de defesa. Isso numa criança de entre 6 e 8 anos, como eu falei. Por que eu quero falar da idade da Maisie? Essa minha edição aqui da Penguin, ela vai vir com 5 resenhas críticas lançadas à época do livro mesmo. E eu até li algumas outras resenhas por fora mesmo, no Google e tal, e percebi que todos variam muito, mas todos dão uma idade certa pra Maisie. Alguns vão dizer, ela tem 6 anos. Outros vão dizer, a história começa com Maisie com 7 anos. Outros até 8 mesmo. Eu, quando comecei a história, e eu já comecei assim, o Henry James já me fisgou total, eu fiquei logo de olho na idade, porque eu queria saber qual era a idade da Maisie. E eu não achei no livro. Então o que eu vou falar aqui foi que eu pesquisei, mas, gente, se você já leu esse livro tem a idade da Maisie lá, me diz, porque eu não achei. Por que eu achei muito curiosa essa coisa, essa variação entre 6 e 8 anos? Porque, então, a Maisie, você vai dar... Eu acho que você compara a Maisie com você mesmo, né? Nessa faixa etária de 6 a 8 anos. Você vai comparar a reação dela perante essas situações com o que você sabia da vida entre 6 e 8 anos. Se você acha que com 6 anos você se comportaria da mesma maneira ou algo parecido com a Maisie de 6 anos, você vai dar 6 anos pra ela. Se com 8 anos você se comportaria da maneira que a Maisie estava se comportando, você vai dar 8 anos pra ela. E isso altera a conta final também da Maisie. Se você começa com ela com 8 anos, você vai terminar com ela com o quê? Com 15 anos? Não sei. Se você começa com 6, você termina com ela com 13. O Henry James, ele não dá um ano certo, nem pro início, nem pro meio, nem pro final da história. Então é tudo muito volátil, essa coisa. A história pode ter passado em 7 anos? Pode. A história pode ter passado em 3. Outra coisa em relação ao título, e isso é o mais fenomenal da história pra mim, pelos olhos de Maisie, dá a sensação de que a gente vai estar vendo a história só pelos olhos da Maisie. Não é tão verdade assim. Se você já viu a minha resenha de como funciona a ficção do James Woods, vou deixar o link aqui no cartão e no box. O James, outro James, né? Lá naquele livro ele vai falar bastante do Henry James e vai citar também esse livro aqui, onde ele vai dizer que ele fez o uso do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É uma mistura da visão do narrador com a visão do protagonista. Às vezes, obviamente, vai ser a mesma pessoa, vai ser em primeira pessoa. Mas quando é em terceira, você vai ter uma mistura do protagonista, né, através dos olhos do protagonista com os olhos do narrador. Então é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai ver a história pelos olhos de Maisie. É como se o que estivesse na frente dela fosse o palco, né? Então tudo que acontece nessa história a gente está sabendo pelos olhos de Maisie. Por que essa expressão é importante? Vou usar o título em português. Porque, por exemplo, a gente sabe que o Claude e a senhorita Overmore, também conhecida como Senhora Bill, eles
Quer dizer, a gente sabe não, a gente entende que eles se encontravam sim e não só por cartas. Mas pra Maisie vai ser só por cartas, sabe? Ela acredita em muito do que contam pra ela. A gente sabe que essa história deve ter tido brigas homéricas por trás, tanto do pai quanto da mãe. Da mãe com o Sr. Claude, do pai então com a sua madrasta, da senhora Wicks com a madrasta. As brigas são infinitas nesse livro, mas a gente não vai ter a narração ou detalhes de nenhuma delas. A gente vai ter detalhe de uma, que é a última em que ela tá, que é justamente aquela briga para decidir o final da história mesmo, com quem que a Maisie vai ficar. Mas é quase um engano a gente achar que é só a Maisie, né? Talvez a gente... Esse é o chamariz, né? Uma história contada pelos olhos de uma garotinha de 6, 8 anos. Mas existe essa coisa do narrador também. Porque ora ele te aproxima muito da cena e ora ele te afasta muito. Né? Por exemplo, eu acho muito engraçado, eu acho fofo, porque eu falo assim também muito. Quando ele fala assim, mas a nossa coleguinha não estava tão, sabe? Nessa hora ele tá se afastando, né? Desse ponto de vista tão obsessivo, tão, sabe, na fuça da Maisie, assim. É uma mistura mesmo, né? Às vezes as comparações feitas vai ser... A gente parece que vai perceber que saíram da boca da Maisie. Mas outras estruturas não podem ter saído de uma boca de 6, 8, que seja 10 anos. Maravilhoso essa parte, eu gosto muito. E falando da Maisie ainda, a gente percebe o quanto ela vai mudar de cargo nesse livro mesmo. Porque no início da história ela vai ser então esse troféu. Quem ficar com ela ganhou, né? Eu acho que é muito, como eu li acho que nessas resenhas, essa coisa do... Se eu fiquei com a filha, com a nossa filha, porque eu sou melhor que você. Acontece que como ela foi dividida, a gente pode até tentar forçar esse entendimento. Não, que os dois então são pessoas muito honradas, o pai e a mãe. Mas na verdade, conforme a gente vai vendo a história, né, os dois são horríveis, sabe? Ficaram com ela, dividiram mesmo porque são horríveis, não dá nem pra escolher o menos pior. Então, no caso, às vezes eu penso que abandonar a Maisie como eles abandonaram, dizendo que era uma prova de amor, talvez seja realmente, viu? Porque imagina ser criado muito, sabe? Há 14, 15, 20 anos por essas pessoas. Falando nisso, outra coisa importante é que eu acho que eu li uma ou duas vezes, não sei se vi alguém aqui no YouTube falando disso, mas eu vi em algum lugar pessoas falando que isso era um livro de formação. Romance de formação, né? Que é aquele período em que a gente vai criando mesmo a nossa identidade. Eu não sei se esse é. Porque os livros de formação, romance de formação que eu vejo são pessoas que começam, podem até começar com 6, 8 anos, geralmente até começam um pouquinho mais velho, né? 10, 12, mas chegam até a maturidade que em muitos dos livros é a fase adulta mesmo. Nesse aqui a gente não tem a Maisie na fase adulta. A gente vai ter ela ali por volta, eu chuto que a história termina entre 12 e 14 anos ali. Então, na verdade, se a gente tivesse o volume 2 dessa história, aí sim eu diria que é um romance de formação. Porque já dá pra gente definir uma pessoa com 12 ou com 14 anos, por isso que eu não acho que seja realmente um romance de formação. Mas, então tá, voltando. Ela é um troféu no início dessa história, um troféu dividido, mas ainda assim um troféu. Da feita que os pais percebem que o outro não quer, que é aquilo que eu falei lá no início, eles querem porque eles querem machucar um ao outro com ela. Porque é importante, você queria ter ela, mas quem ficou fui eu. Acontece que quando o outro lado não quer mais, eu também não quero. Quando eu vejo que, por exemplo, quando o pai achou que a mãe não queria mais a Maisie, ela passou 6, 7, 8 meses na casa do pai, o pai diz assim, tá bom já, né? Quando é que ela vai voltar? Preciso mandar a Maisie. Então ela virou de troféu, ela virou um cargo, um fardo, um estorvo mesmo, sabe? Troféu para estorvo. Já pro Sr. Claude e pra senhorita Overmore, pra senhora Bill se aproximarem, ela virou um pretexto, sabe? Mas você não tem problema o Sr. Claude estar aqui, porque você está também. Sabe, uma coisa meio... um pretexto, uma desculpa para essa aproximação. Então a gente vai vendo que ela é troféu, ela é munição, ela é fardo, ela é pretexto, mas ela não consegue ser o que ela deveria ser mesmo, né? Parece que ninguém olha para ela e enxerga o que ela é, uma criança que precisa ser preservada, que precisa ser cuidada. A única que vai fazer isso é a senhora Wicks. Tanto é que no final do livro ela vai tentar argumentar para que a Maisie abra os olhos, dizendo, mas não sobrou nenhuma moral em você, mas nem um pinguinho, sabe? Aí ao longo do dia ela vira para ela, mas nem um pinguinho mesmo. Uma coisa meio até patética.
patética, assim. E ela vai dizer, então, que no final ela descobre que ainda tem uma moral. Quando é que ela não fica com o Sir Claude e a senhorita Overmore, sabe? Ela decide seguir com a senhora Wicks, né? Quer dizer, alguma coisa restou. É legal até fazer a comparação com o início, quando ela tinha a primeira governanta mesmo na casa do pai, que o livro diz então que ela só olhava para a governanta para saber se ela não tinha se afastado muito, se ela não tinha se afastado, se ela não tinha ido longe demais. E a gente percebe que ela não foi longe demais, né? Porque ela ainda conseguiu esse resquício de moral para dizer não, essa situação aqui para mim não. É o único não, talvez, da Maisie ao longo do livro. É o primeiro, quer dizer, não é o último pra gente. Deve ter dito outros ao longo da vida dela. Mas é o primeiro não que a gente vê, ela dizendo, não vou ficar com vocês dessa situação. A gente percebe esse amadurecimento, mas eu acredito que ainda não total da Maisie, porque no início da história ela é abandonada. No início é o início do abandono também, né? Mas lá pelo meio do livro ela é literalmente, totalmente abandonada pelos pais. Já no final do livro é ela que abandona então esses pais postiços. Gente, que loucura, cara. Imagina, seu governante tá casado com seu pai e depois vai atrás do seu padrasto. Meu, não sei como a cabeça da Maisie não explodiu já ali, entende? E a gente percebe não só limitando esse comportamento dos pais, né, de você me abandonou e agora abandonasse meus pais postiços, como a gente também considera o fato de que ela quase abandonou a senhora Wicks também, né? Ela considerou ficar só com o Sir Claude. Ela, gente, chegaram assim na porta do negócio, do trem, se eu não me engano. E ela quase abandonou a senhora Wicks, que era a pessoa que mais precisava dela. Eu sei que a senhora Wicks amava, que queria cuidar, que era uma filha, né? Ela perdeu uma filha da idade da Maisie. E ainda assim ela considerou abandoná-la. A única pessoa que se importava não só com o bem-estar físico, com o bem-estar financeiro dela, mas que se importava com ela enquanto pessoa, sabe? Enquanto alguém que também precisa de carinho, de proteção, de ser bem nutrida nesses aspectos também. Agora, uma coisa curiosa, que quando eu terminei essa história, gente, o Henry James, o legal é que a gente pode torcer de forma estranha lendo um livro. Então, com isso eu quero dizer que o meu final, assim, que eu tava torcendo pra acontecer, era ela fugir com a senhora Wicks e com o Sir Claude, porque eu realmente não engoli a senhorita Overmore. Acontece então que o que no início eu achei que era uma vitória, ela ter conseguido fugir não, né? Voltar pra Londres com a senhora Wicks, eu achei assim. Quando eu terminei de ler no ônibus esse livro, eu fiquei assim, se salvou, sabe? Essa expressão de se salvou, foi salva. Essa minha sensação ela foi mudando ao longo dos dias. Financeiramente ela estava garantida. Logo no início da história a gente vai ver que ela tem essa herança de um tio ou de uma madrinha, já não tenho certeza, mas que tinha condições financeiras, então ela estava segura, sabe? Mas a cabeça dela já tá... Eu acho que a cabeça dela já tava bugada demais. A gente vai percebendo isso aqui e ali, sabe? Então... E além do que... De novo, vou falar isso da senhora Wicks. Ela, apesar de ser essa reserva moral, esse pingo de reserva moral na história, porque ela considerou, por exemplo, ficar com a senhora Bill também, ela não era a melhor pessoa do mundo pra ficar, na minha opinião, com a Maisie, né? Não sei exatamente que futuro a Maisie ao lado da senhora Wicks vai ter acesso ou teria acesso, né? Exatamente a configuração, por exemplo, na sua posição social. Eu não sei exatamente como ela voltaria ou se ela entraria, né, primeira vez assim como pessoa na sociedade, como ficaria, né? Ela já... Todo mundo acho que vai saber, eles eram um casal meio do momento, sabe? Na época do divórcio. Então, ela, acredito eu que de uma certa forma fosse uma criança reconhecida ou conhecida em certa maneira. Então eu não sei se havia alguma possibilidade de vitória concreta para Maisie, dessa salvação mesmo para ela, não sei não. Bom, e para terminar, eu gosto de trazer alguns textos aqui, complementar alguma coisa ou muita coisa, dependendo, né? Mas eu não achei muitos textos interessantes não sobre esse livro. Eu achei um da Veja, um texto de 1994, do site, da revista Veja, que foi pro site, não sei. E que lá a pessoa, eu esqueci de ver o nome da pessoa que escreveu, vou deixar aqui na tela. E vou deixar o link também lá embaixo, caso você queira acessar.
que lá diz assim, lá comenta rapidinho, não é nada muito extenso, mas ele vai dizer justamente essa questão da dissimulação da Maisie. A gente pode pensar que ela é uma vítima de todo esse enredo, mas ele vai chegar numa conclusão que talvez ela seja então uma agente dissimulada mesmo. Então ele vai fazer essa conexão com o mal na infância, né? Será que toda essa dissimulação já era própria da Maisie mesmo e só foi aprimorando? Ou será que isso foi imposto? Imposto, né? Será que isso foi imposto a ela, né? Ser essa pessoa que vai aprendendo a lidar com adultos já, sabe? Ele vai fazendo essas conexões de uma forma muito melhor do que eu tô explicando aqui. Lá que ele vai dizer que ela aprende então a ser imbecil numa idade relativamente muito nova. Não vai dizer que ela tem então a oportunidade de dizer coisas. Sabe quando a gente percebe que às vezes a pessoa sem noção, ela fala umas coisas que a gente fica, mas é sem noção, passa a mão na cabeça? Talvez ela haja assim também em certas situações. Eu fico assim, uou, será possível? Quando ela percebe que tudo gira em torno dela, isso é muito sensacional, porque eu lembrei que no livro ela sempre vai estar dizendo pra senhorita Overmore e pro Sr. Claude, mas fui eu que aproximei vocês, né? Ela fala isso umas 10 vezes no livro, sabe? Então, tipo, isso de primeira eu não me toquei, mas lendo esse texto no site da Veja, eu pensei assim, talvez ela até, né, agregue um valor a si mesmo, tipo, ó, mas se vocês estão juntos é por minha causa, né, esse olhar mesmo egoísta. Para terminar mesmo agora, eu só quero dizer que essas resenhas lançadas à época, né, do lançamento do livro, lançadas à época do lançamento, enfim, 2 ou 3 não gostaram do livro, falaram assim, quem é que vai ter coragem de chegar até o final? Quem é que vai ter coragem de ler de novo? Esse livro é sensacional. Sensacional. Eu juro que eu fiquei com medo, porque assim, faz muito tempo que eu não leio um livro desse tamanho em um mês, verdade. Mas eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter que ler quantas páginas pra terminar isso, sei lá, no mínimo dia 20, 22 no máximo, pra ter resenha no canal. 22 é hoje, quinta, né? Até dia 20. Mano, dia 9 eu tinha terminado a leitura desse livro, sabe? Então, sério, eu vou ler de novo esse livro com certeza. E eu acho que em inglês isso aqui deve ser uma outra experiência, gente. Como é que alguém tem coragem de falar mal desse livro? Eu não entendo. Eu comecei esse livro achando que eu ia achar chato, porque eu li A Outra Volta do Parafuso e achei assim, ok, né? Passamos por essa experiência. Então eu vim bem ressabiada, eu não vou mentir não, vim bem ressabiada pra esse livro aqui. Mas o que esse livro ganhou o meu coração, eu acho que não vou estar mentindo se eu disser que esse é o meu livro favorito até aqui, né, de literatura de ficção. Talvez seja o meu livro favorito. Passou Carson McCullers. Ai, meu Deus. Essa vida não é fácil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, de deixar a sua inscrição caso tenha gostado de mais coisas aqui no canal. Obrigado pela visita. Volte sempre.